Então, hoje a nossa aula vai ser das leis de Newton, ok? Tá, então tem duas partes que a gente vai estudar das leis de Newton aí. Newton é esse rapaz bonito aí que está aí na foto, né? Esse rapaz aí foi um dos principais físicos na época, filósofo. Esse cara era de tudo, né? Essas pessoas, esse pessoal mais antigo aí, o que eles tinham de feio, eles tinham de inteligente. Mas, ó, as leis de Newton, né, no caso, ela teve uma contribuição muito grande na física, ela mudou o estilo de pensamento na física, ok? Então, assim, essa parte no Enem cai bastante. Eu dividi em duas partes. Eu dividi a primeira parte, que é essa daí, né, que é mais um conceito inicial das leis de Newton, que a gente vai ver, que tem três leis que são as mais importantes, ok? Beleza, e onde que ela faz parte? Ela faz parte da mecânica também, tá? Lembra que eu falei para vocês, a gente estudou a cinemática, né? Estudou a cinemática escalar nessas duas últimas aulas, nós estudamos. E agora a gente vai começar uma outra parte da física, que é a dinâmica. Que é a dinâmica com essas leis de Newton. O que é dinâmica, gente? Dinâmica a gente estuda o movimento. Por isso falar, nossa, a pessoa está muito dinâmica, que está muito movimentada, está muito agitada, ok? Então, a gente vai começar agora a estudar. Gente, essa parte, ela é fundamental, não é a parte que mais cai no Enem, mas ela é fundamental que a outra parte das leis de Newton cai mais do que essa. Mas se você não entender essa daqui, vocês não vão conseguir entender a outra parte, ok? Então, nessa aula eu vou focar muito as leis, essas três leis que são fundamental, ok? Então, vamos lá. Vamos deixar depois as perguntas para o final da aula, alguma dúvida, se tiver, para fluir mais a aula, beleza? Primeira lei, né? Primeira lei de Newton, né? Lei da inércia. Gente, essa lei, né, já ouviu falar, né? Sua mãe chega em você, você tá naquele dia de preguiça, ela fala, nossa, você só fica na inércia, né? O que significa isso? Né? Newton não pensou nisso não, né? Ele pensou que inércia, no caso, naquela época, quando ele falou disso, era quando um corpo tende a permanecer parado. No caso, é o que acontece. Sua mãe fala, nossa, você não sai da inércia, você só fica parada. Inércia é parado, ok? Ou em movimento e velocidade constante, igual está falando aqui. Exemplo, o que é isso? Se um carro, se a gente está parado aqui, para a gente mudar, começar a correr, a gente tem que fazer uma força, tem que ter um ânimo, né? A gente tem que sair do quê? Da inércia. Aí eu dou um exemplo que o Newton naquela época, né, que os estudiosos hoje em dia começou a falar assim, o que seria essa lei da inércia? E o Newton explicava naquela época. A gente vê, naquela época, o Newton ele confrontava com uma ideia muito de um outro pensador, que era o Aristóteles, que a gente vai ver nos exercícios. Mas só para vocês entenderem, o que seria essa lei da inércia? Imagina assim, será que existe no nosso dia a dia? Lógico. Você imagina, um carro está aqui, ó, em velocidade, aí aqui ele dá uma brecada, ele vê um obstáculo aqui na frente, ele dá uma brecada. O que acontece com o nosso corpo? A gente para ou a gente continua em movimento? Você percebe que o nosso corpo continua em movimento, que é o que o Newton falava. Continua em movimento. Por quê? Nosso corpo tende a permanecer do estado que está. Se a gente está parado, a gente tem que a gente continua ficando parado. Se a gente está em movimento, a gente continua ficando em movimento. Então, por isso, quando vocês estão lá naquele busão, vocês estão indo para a escola, está lá aqueles busões que viajam para outra cidade, e dá uma brecada, você está em pé, você vai tudo para frente. Por quê? Porque você está em movimento. Então,
você tende a continuar em movimento. Só o ônibus que parou. Então, o Newton falava que a lei da inércia é quando você tende a continuar em movimento. Beleza? Tranquilo? Só isso. Beleza? Vamos para a segunda lei, né? Segunda lei fala do quê? Do princípio fundamental da mecânica. Aí eu pus esse desenho aqui, ó, né? Bem ilustrativo para vocês. Ah, então o corpo, na primeira lei, Newton falava que o corpo continua, né? Continua em movimento, em velocidade constante. Um carrinho continua em movimento, velocidade constante. Beleza. Mas vamos supor que ele para. Aqui, ele está parado. Se ele está parado, aqui, ele está em quê? Em repouso, né? Em repouso. Ok. Mas, o que acontece? Se uma pessoa vai lá, você está lá na rua, acaba a gasolina do seu carro, aí duas pessoas vão lá, vão te ajudar, vão empurrar seu carro para voltar, andar, ou pelo menos sair daquele lugar que você está. O que eles têm que fazer? Eles têm que aplicar o quê? Uma força. Uma força o quê? Para continuar o movimento. Ah, então, no caso, estava parado. Ele estava em repouso, porque ele estava na inércia. Se eu aplico uma força, já não é mais a inércia. Eu apliquei uma força. E essa força cai no quê? Na segunda lei de Newton, que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Por que força resultante? É igual a massa vezes aceleração, que a massa é a massa do carro. E a aceleração, que ele acelera. Ele está numa velocidade e vai acelerar. Por quê? O pessoal aqui atrás está fazendo força. Beleza? Qual que é as unidades aqui? Sistema internacional. Gente, grava essa fórmula, tá? Essa fórmula não é difícil, não. Força resultante igual a massa vezes aceleração. A força é dada em quê? Em Newton. Newton, né? É o nome do cidadão aí. A massa em quilograma, né? E a aceleração é a mesma unidade lá que a gente viu na aula de cinemática. Depois, quem não pegou muito bem, tem problema não. Volta lá, nas duas aulas passadas lá, e pega aquela explicação lá, que é massa por segundo ao quadrado. Ok? Grava isso, anota aí, dá tudo certo. Beleza? Vamos continuar. Bora, bora. Terceira lei. Essa terceira lei, gente, essa é a que mais cai no Enem. Essa daí cai muito, mas assim, muito mesmo no Enem. Por quê? Porque é uma lei que a gente usa muito, muito mesmo. Tá, e o que seria essa ação-reação? Vocês já chegaram, assim, não é brincando não, né? Às vezes vou lá, eu tô com uma raiva no dia, falo assim, nossa, eu tô com raiva pra caramba, vou lá e dou um socão na parede. O que acontece? Você dá um soco na parede, toda ação tem uma reação. Não, mas ó, percebe isso. Newton fala disso. Ele não fala naquele negócio assim, né? Que todo mundo pensa assim, ah, ação e reação é tudo que eu faço para ele, as coisas vão voltar. Não, não é isso que Newton pensava, não, gente. Tá? Ele está falando de força aí. Essa terceira lei, tudo ele envolve força. Então vamos supor, você vai lá, soca a parede, dói sua mão, não dói? Lógico que dói. Então, o que acontece? A mesma intensidade de força que você aplica na parede, ela vai retornar na sua mão. Ok? A mesma intensidade. Então, o que? Ela atua simultaneamente. Por quê? Você dá um soco na parede, sua mão vai doer na hora. Ok? É só isso. Ah, tem mais? Tem. Tem mais sim. E se mesma direção e sentido e intensidade em sentidos opostos? Sim, ela é a mesma direção. Exemplo, tá a parede aqui. Eu vou lá, dou um soco. Vou lá, dou um soco aqui. O que acontece? É a mesma direção, ó. Mesma direção, tá na horizontal. Ok? Só que o soco eu dei aqui, ó, na parede. Ela vai o quê? Me retornar. Mas olha o sentido. O que é sentido, gente?
é onde a flecha está mirando. Se você dá um soco na parede, vai retornar o soco. Então, o seu soco, a sua mão vem para cá e vai retornar o mesmo soco. Por isso chama sentidos opostos. É a mesma intensidade, porque você dá um soco fraco na parede, vai voltar um soco fraco para você. Agora, você dá um soco forte, você pode ter certeza que vai vir mais forte, vai doer sua mão bem mais. Beleza? Nunca se anulam, porque agem em corpos diferentes, com certeza. Ela age em corpos diferentes. Você imagina aí, ó, né? Tem dois, no caso, porque agem em corpos diferentes, porque tem a parede e tem sua mão. Por isso são corpos diferentes, por isso que nunca se anulam, ok? Tem sempre o mesmo valor, logicamente. Se você, exemplo, bater com 20 newton, que é a unidade de força, a parede vai voltar, a mão bater com 20 newton, a parede vai voltar com quanto? 20 newton também. Só isso. Vai vir aqui, ó, você vai aqui dar um soco para cá, a parede vai te retornar, soco para lá. Beleza? Ah, mas ela vai te dar um soco? Não, gente. Não vai dar soco, não. Ela só vai voltar a força que você bateu. Por isso chama ação e reação. Beleza? Par de ação e reação. Sempre age em pares, sim. Aqui, ó. Sempre age em pares. Por quê? Porque é dois, né? Não tem a parede, você não vai dar um soco em algum lugar. Ah, mas só esse exemplo da parede? Não, tem muito exemplo. Exemplo, você vai chutar uma bola. Vai chutar uma bola. Você chutou a bola vai devolver a mesma força que você chutou nela. Por isso que você sente quando você chuta alguma coisa, chuta uma lata na rua, que ela vai devolver a mesma força. Ok? Agem em corpos diferentes, né? No caso eu já falei, agem em corpos diferentes. Ação e reação são forças relativas. Lógico, por que forças relativas? Quem que é ação e reação aí? Depende, é igual eu falei para vocês lá na cinemática, né, de movimento e repouso. Quando a pessoa está em movimento, depende do referencial. Às vezes eu posso chamar a parede de reação, belezeira? Ou eu posso chamar ela ou ação. Depende do jeito que eu falar que é. É o jeito que eu quiser, ok? Aí eu pus um exemplo aí para vocês, né? A pessoa que empurra uma estante, tá? Aqui, ela tem uma força. A força desse rapaz aqui aplicando para cá. E a estante aplicando uma força para ele para cá. Igual a bola. O rapaz aqui chuta, uma menina, chuta para cá. A bola vai fazer uma outra força para cá. Por isso chama ação e reação. Gente, é só isso de teoria, tá? Essa parte cai muito no Enem. Mas é igual eu falei para vocês, ó, física, muitas vezes a gente fica assustado por quê? Porque assim, eu tenho medo, porque é muita conta, não sei o que, sei que lá. Fica tranquilo. Vocês têm que entender a teoria. Mas a conta é precisa? Sim. Aí no caso já é mais a matemática, né? Vocês têm que ir melhor, vocês têm que saber, né? Estudar por fora aí, porque não adianta nada. Aqui eu estou dando aula aqui, explicar, fazer, né, para vocês uma aula bem organizada e vocês não fizerem em casa, vocês têm que fazer, tá? É uma teoria. O Enem, ele é muito prático. Ele não cobra conta que você não usa. Igual aí, ó. Na física, ele vai cobrar teoria. A gente vai ver agora nas questões. Vai começar agora mesmo, beleza? Outra coisa que eu tenho que falar para vocês desse cavalo aí. Aí você fala assim para mim, cavalo que puxa a carroça ou burro que puxa a carroça, sei lá, enfim. Aí não sei se eles se perguntaram, né? Se toda ação tem uma reação, se toda ação tem uma reação igual, de mesma intensidade, como o cavalo puxa a carroça? Aí a gente fica pensando, se eu, no caso, eu puxo aqui, a carroça puxa para cá. Então, já que os dois, você me falou, Matheus, que os dois têm
a mesma ação e reação, então ninguém sai do lugar. Sim, exatamente. Só que o que acontece? Quando o cavalo puxa a carroça, aí a gente vai depois, né? Mais para frente, vocês vão entender o seguinte: a gente está vendo forças em corpo diferente, né? Então, assim, ó, essa força de reação e essa força de ação. A gente está vendo em corpo diferente. Se o cavalo conseguir puxar a carroça, a gente tem que analisar o quê? Que é isso aqui, ó. Se o cavalo consegue se mover para frente, é porque a força que o chão faz no cavalo é maior que a força que a carroça faz no cavalo. Como assim? Exemplo, o cavalo ele tem muita força nas patas. Então ele tem que vencer o atrito, que a gente vai estudar na próxima aula. O que é atrito? Uai, quando você joga uma bola no chão, você deixa ela rolando, por que para? Por que a bola para? Se eu fosse naquele princípio lá da inércia de Newton, né? Esse princípio aqui, ó, da inércia, o movimento sempre ia ficar, a bola sempre ia continuar, né, em movimento. Mas não, a gente vai analisar isso sem atrito, tá? E se tiver atrito, o que seria atrito? Atrito é uma força contrária ao movimento. Ah, eu estou continuando, estou de boa lá. Continuei e tal, mas uma hora a bola, o que? Vai parar por causa do atrito, ok? Beleza? Só isso aí. Então, assim, a carroça, que é o exemplo que a gente deu aqui, o cavalo, às vezes, ele faz uma força maior para vencer, uma força maior que a carroça. Exemplo, a carroça tem 20 newtons. O cavalo faz uma força de 40 newtons. O que vai acontecer? A carroça vai para frente. Porque a força no cavalo aqui, ela é maior que a força daqui. Ok? Beleza? Só isso. Então, pensa aqui. Ó. Então, vamos lá para os exercícios para vocês ficar bem mais claro isso. Ok? Vamos lá. Aí fala aí, ó. Segundo Aristóteles, né? Aristóteles, uma vez deslocado de seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados de naturais. O que Aristóteles pensava, gente? Naquela época, esse rapaz Aristóteles aqui, ó, vocês estão estudando lá na filosofia, ele é lá da Grécia Antiga, lá para trás, né? Grécia Antiga. E esse cara, ele não tinha muita noção de nada, então ele não tinha naquela época tecnologia, então o cara, se ele falasse que o céu é preto e o céu é amarelo sempre, todo mundo tinha assim, né, que olhar e acreditar, porque ele às vezes, muitas vezes ele tinha que falar algumas coisas que ele não entendia ainda. Então, o que ele falou? Ele falou assim, umas vezes, ó, segundo Aristóteles, uma vez deslocados do seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele. Ele fala o quê? Você imagina aqui, lembra aquele exemplo lá, o carro, o ônibus está lá. Aí o ônibus dá uma brecada. Quando ele dá uma brecada, a gente vai para frente, porque a gente continua em movimento. É isso que Newton falou na lei da inércia. Só que Aristóteles falava que a gente parava junto com o breque. Que jeito. Ele não tinha essa noção. Então ele falava isso, né? Beleza. Vamos lá. Realizando os movimentos chamados de naturais. Beleza, vamos lá. Vamos só grifando aqui. Já em movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Beleza. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquirir um movimento natural. Posteriormente, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado através da qual lei, né? A lei do quê? Da inércia, gente. Por quê? Ele confrontou Newton, ele confrontou Aristóteles, ele falava que o movimento, a gente tem a tendência de continuar o movimento que a gente está. Se a gente está parado, a gente vai continuar parado. Se a gente está em movimento, a gente vai continuar em movimento. O
que era ao contrário que Newton falava, que era ao contrário que Aristóteles falava. Ele falava que a gente tá parado e pode mudar para movimento. Não tem como, né? Então, assim, ele confrontou e falou que era o quê? E através desse confronto, ele provou nessa lei da inércia. Isso caiu no Enem? Olha só, caiu, 2011 ali, ó. Beleza? Ok? É isso aí. Vamos lá. Outra pergunta aqui, ó. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal. Outra vez esse tal de Galileu. Em dois planos inclinados sem atritos, ó. Tá sem atrito, tá? Então, eu falei para vocês. A bola, no caso aqui, eles estão analisando sem atrito. E com possibilidade de se alterar os ângulos da inclinação, conforme a figura. Tá a figura aqui? Tá. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada, que é essa esferinha aqui, para descer um plano inclinado, que é esse plano aqui, de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo um nível igual àquele que foi abandonado. Nada mais é que ele está falando assim, ó, se a pessoa solta essa bolinha lá em cima, vou marcar aqui, solta essa bolinha aqui, ó, lá em cima com uma velocidade de 20 metros por segundo, na lei da inércia ela vai continuar a 20 metros por segundo, ela não vai mudar de movimento, lembra? Os corpos sempre tendem a continuar o movimento. Beleza. É isso que ele falou, ó, que é o que? Ó, na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado, de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo um nível igual àquele que foi abandonado. É isso que tá. Então ele está falando assim, ó, esse cara vai abandonar numa velocidade de 20 metros por segundo. Ela vai continuar até lá na frente. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, imagina que esse ângulo aqui, ó, foi reduzido a zero, então ele vai passar a ficar assim, ó, reto, né? Tá muito reto não, mas é isso aí. A esfera manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la. Diminuirá gradativamente sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la. Diminuirá gradativamente sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento. Aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu movimento. Gente, essa daqui, fala aí no comentário para mim, qual que vocês acham que é, de acordo com a lei da inércia aí? Pode falar no comentário aí para mim. Vamos pôr o comentário aqui. Leandra. O que vocês acham que é? Qual letra aí? De acordo aí. O que a velocidade vai... O que fala a velocidade na primeira lei de Newton, que é a lei da inércia? A velocidade sempre tende a continuar a mesma. E se eu estiver parado? Sempre o meu corpo tende a continuar o mesmo. Ok? Exemplo, eu estou parado, então eu vou continuar em repouso. Se eu estou em movimento, eu vou continuar em movimento. Lembra, gente, da lei lá do ônibus. Se você está lá em movimento, o ônibus breca, você vai continuar em movimento. É a lei da inércia, ok? O que vocês acham que é aí, ó? De acordo com o que eu expliquei? É a A, a B, a C, a D, a E? Vamos ver, gente. Interage aí. O que vocês acham que é? Pode falar, não tem problema não. Rapidão. É A, beleza. B, A, B, A. Ok. Então, beleza. Tá assim, entre BA, BA, BA. É isso aí, é uma das duas, né? Ela não vai diminuir. Beleza? Não vai. Vamos voltar aqui. Ela não vai diminuir, porque ela vai continuar em movimento. Ok? Se ela vai continuar em movimento, e a lei da inércia não vai nem aumentar a velocidade, nem diminuir a velocidade. A letra B fala assim, ó,
manterá sua velocidade constante, beleza, tá certinho. Pois o impulso da descida continuar a empurrá-la? Será? Será? Ela vai continuar em movimento. O mesmo movimento, ela não vai aumentar o impulso, porque assim, a lei da inércia fala o quê? Que não tem nenhum impulso, não tem nenhuma força. Então, se ela começou com 20, ela vai acabar com 20. Então, a letra aqui vai ser a A, ok? Manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultando sobre ela será nulo, porque não tem nenhuma força forçando para ela ir. Exemplo, eu pego e empurro o carro. Eu estou pondo uma força nele, então lógico que ele vai aumentar a aceleração, ok? E se eu não estiver colocando nenhuma força nele? Ele vai continuar andando a 20 metros por segundo, enfim, uma velocidade que não vai mudar, uma velocidade constante. Beleza, vamos continuar. Ok, caiu também no Enem, gente, ó, Enem 2014 aqui, ó. Cai muita teoria, gente? Demais. Cai muita. Essa teoria, tá vendo que a gente fez conta nenhuma. É teoria. Olhe bem essa teoria. Depois vocês vão ter os slides, vão fazer exercício. Olha bem, ok? Beleza? Tranquilo, então. Em tirinhas, é muito comum encontrar situações que envolvem conceitos de física, e que inclusive tem sua parte cômica de alguma forma, com a física. Considere a tirinha envolvendo a turma da Mônica mostrada a seguir. A Mônica está aqui, né? Cebolinha quer parar de torcer para a Mônica. Aí o Cebolinha está lá. Beleza. No caso, quanto mais ela vai fazer força aqui, para o Cebolinha voltar, mais a reação da corda também tende a fazer ela ir para lá. Ok? Supondo que o sistema se encontre em equilíbrio. É correto afirmar de acordo com a lei de ação e reação. Supondo que o sistema encontre em equilíbrio, é correto afirmar de acordo com a lei de ação e reação, que é a terceira lei de Newton. A força que Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda formam um par ação-reação? Tá legal isso aqui, por enquanto, né? A força que Mônica exerce sobre o chão e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par. Eu falei de alguma coisa de chão, gente? Nada a ver, né? A força que Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par ação e reação. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par ação e reação. Beleza, vamos ver. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre o chão, não falei nada de chão, ok? Não falei nada lá na teoria de chão, beleza? Então vamos lá. A força que a mão exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda formam um par ação-reação. Ó, analisa aqui, ó. Qual que é a diferença que os meninos exercem sobre a corda e a corda faz sobre a Mônica? Ó, nós estamos falando que a Mônica tá o quê? A pergunta é o quê? Ó, suponha que o sistema se encontre, é correto afirmar, de acordo com a lei de Newton, que a Mônica ela faz uma força. Ela faz uma força, certo? E quem vai voltar essa força para ela? A corda, né? Porque, lembra? Se eu dou um soco na parede, a própria parede volta uma força em mim. Então, a mais, assim, próxima, ó, é a C. Por quê? A força que a mão exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a mão formam um par ação e reação. É isso. Ok? Belezeira? É isso. Gente, eu acho que daqui eu acho que uns 5 minutos, 6 minutos, eu acho que a gravação vai cair, eu acho, do Zoom. Mas, assim, vamos tentar gravar essa aula aqui, nesses 10 minutinhos. Depois a gente volta só para esclarecer as dúvidas, beleza? É isso aí. É bem simples isso aí. Vamos tentar acabar. Se a gente não acabar, né, continua aqui, beleza? Depois a gente vê na próxima. Aí, né, eu mando o link para vocês novamente. Aí vocês entram no link e a gente acaba de fazer, beleza? Vamos lá, então. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar.
Para escapar da tarefa, esse cara não queria, né, empurrar. Ele fala assim, para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel. Cara, o molequinho é esperto, né? Pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxa igualmente de volta. Esperto. E assim não conseguirá exercer uma força que pode colocá-lo em movimento. Beleza. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Qual argumento? A força de ação é aquela exercida pelo garoto? Sabe, esse argumento é meio assim. Vamos deixá-lo aqui. A força resultante sobre o móvel é sempre nula? Depende. Se o garoto aplicar uma força maior, se o garoto aplicar uma força maior, o que vai acontecer? Ele vai vencer, no caso, o sofá. Exemplo. Como assim? Se ele vem aqui, ó, molequinho, aplicar uma força aqui no sofá de 40 newton e o sofá tiver 20 newton, lógico que ele vai o quê? Ele vai arrastar o sofá, porque está com uma força maior. Então, essa força resultante sobre o móvel é sempre nula? Depende. Se ele aplicar uma força muito grande, ele vai arrastar o sofá. Então, essa mãe aqui tá meio... não vai ganhar o argumento dela, não. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam? Não. Lembra? O atrito, que depois na próxima aula eu vou falar. O atrito sempre atrapalha, né? O molequinho tá no chão aqui, ó. Ele sempre atrapalha para empurrar o sofá. Beleza? A força de ação é um pouco maior que a força de reação? Não. Lembra? Elas têm a mesma intensidade. Mesma intensidade. Ok? Então, o par de a força de ação e reação não atuam no mesmo corpo. É isso que eu falei na teoria lá. Beleza? Eles não atuam no mesmo corpo. Então, a resposta é aí. Ok? Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substitui uma bomba de sistema de refrigeração. Caiu no Enem isso aqui, hein? Caiu no Enem, 2014. Ele substituiu uma bomba de refrigeração de massa 360 kg. Então, assim, o cara tem uma massa, vamos supor o cara aqui, ó, tem uma massinha de quê? 90 kg. Mas vamos pôr uma bomba aqui, ó, na frente dele. Tem uma massa de 360 kg, que está danificado. Inicialmente, o cosmonauta, que é esse rapaz, né, a bomba, estão em repouso em relação à estação. Beleza. Quando ele empurra a bomba, quando ele vai empurrar ela, ele é empurrado no sentido oposto, lógico. Lembra? Ele empurra ela vai empurrar ele. Ação e reação, beleza? Bem simples aí. Tá. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo. Então, ela vai ser empurrada uma velocidade de 0,2 metros por segundo. Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Gente, só lembrar da teoria. Só lembrar da teoria. Como assim? Se esse rapaz aqui, ó, vamos lá. Se esse rapaz aqui, no caso assim, essa bomba foi empurrada a 0,2 metros por segundo. No caso, ele tem 90 quilos. Quanto que ela vai empurrar ele? Só que, né, 0,2 metros por segundo está o quê? Para 90 quilos. Porque ele empurrou ela em 0,2 metros por segundo. Ah, tá para 90. E para 180, no caso 300, aqui ó, 360, que é o peso da bomba. Porque ela vai empurrar na mesma proporção, lembra? A mesma intensidade. Então, eu sei 0,2 metros para 90, mas para 360, eu não sei não. Então é X. Faço uma regra de 3 aqui. E qual que vai dar a velocidade? Fazendo essa regra de 3, vai dar
0,8 metros por segundo. Por quê? Eu multipliquei em cruz. Multipliquei o 360 vezes 0,2 dividido por quê? 90 vezes x. Passando 360 vezes 0,2 dá 72. Beleza? Se vocês fizerem aí, dá 72. Por 90x. Ok? Eu quero achar o x, que é a velocidade. Então, isolo ele. 72 por 90 vai dar 0,80. Ok? Beleza? Que é a resposta. Ah, mas por que 0,80? Porque como ele empurrou, vamos lá, como ele empurrou essa bomba aí, como ele empurrou essa bomba com uma velocidade para lá de 0,2 metro por segundo, a bomba vai o quê? Mas ele tinha 90 quilos. E a bomba tinha o quê? 360. Então, a força que vai voltar nele vai ser a proporção do quilo